Amados, essa pregação, ela está no meu coração desde a semana passada, né? Semana passada, Deus tinha ministrado meu coração a partir dela, tinha reservado ela, eu falei, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ministrá-la para algum encontro de célula. E aí, aprove a Deus, né, que fosse essa semana, né? Então, nós vamos utilizar ela para os encontros, para o retorno das células essa semana, né? E ela está baseada no texto que se encontra em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31. É uma passagem bem conhecida, né? A Epístola aos Romanos, ela é um texto, né? É uma carta que ela tem uma relevância dentro da história do cristianismo, né? Grandes homens de Deus, né? Que impactaram a história cristã pós-bíblica, né? Pós-bíblia, melhor dizendo. Eles tiveram algum tipo de experiência a partir do texto, ou de algum texto em Romanos, né? Por exemplo, Agostinho de Hipona, né? Conhecido como, dentro da tradição católica apostólica romana, como Santo Agostinho, né? Ou São Agostinho, ele teve um encontro com Deus a partir de um texto de Romanos, da Epístola de Romanos. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, também, né? Impactou a história através da Reforma Protestante, a partir de um texto de Romanos também. A Epístola aos Romanos, ela trabalha de forma muito profunda diversos temas bíblicos, né? Temas importantes, relevantes, e com uma profundidade muito grande. Dentre esses temas, né, o tema também do sofrimento, ou das provações na vida dos crentes, dos cristãos. Ser crente na cidade de Roma não era fácil, irmãos. O Império Romano estava perseguindo os cristãos, a perseguição aumentava, o poder das trevas tentando parar a igreja, como nós cantamos, né? O Coliseu não parou a igreja, mas essa canção também fala de questões históricas, né? Então, assim, a tentativa do Império Romano de travar o avanço do Evangelho, do anúncio das boas novas. Então, ser crente em Jesus Cristo, ser cristão, ser um discípulo de Cristo em Roma, não era fácil. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve esse tratado teológico com muita profundidade, e dentre esses temas, né, temas e situações que muitas vezes nos deixam boquiaberto, né, deixam a gente estupefato, perplexo, sem palavras, né, situações da vida que nos deixam sem saber como responder, Paulo dá uma resposta aos cristãos em Roma. Sabe aquelas lutas que você passa que você simplesmente não sabe como responder a elas? Você não tem resposta. Você fica sem palavras. Fica abismado, né? Perplexo. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante, vai dizer assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema da mensagem essa manhã é: o amor de Deus revelado em Cristo Jesus é suficiente para nós. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus, ele é suficiente para nós. Mesmo quando passamos situações como os cristãos em Roma passaram, porque professar a fé em Cristo, irmãos, implicava consequências na sua vida social. As pessoas não eram bem vistas por serem cristãos. Aquilo que hoje a gente, infelizmente, né, passa aqui no Brasil, que virou moda dizer que é evangélico, né?
Você é o quê? Eu sou evangélico. Tá, beleza, mas o que significa ser evangélico? A pessoa não sabe. Não, é uma religião aí. Mas por que você é evangélico? Eu gosto das músicas. Eu gosto das músicas evangélicas. O que significa você dizer que você é crente em Jesus Cristo? Ah, eu faço parte de uma igreja. Você sabe as implicações bíblicas de dizer eu sou cristão? Você sabe o que significa isso? O nível de profundidade dessa confissão de dizer que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente. Ou seja, ainda que eu passe qualquer tipo de situação por ser cristão, eu estou firme no amor de Cristo, isso é suficiente. O apóstolo Paulo vai dizer, que diremos então à vista destas coisas? O apóstolo Paulo vai relatar que as tribulações ou os sofrimentos do tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo vai dizer que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Ou seja, o contexto do capítulo é um contexto para os irmãos que estavam passando desconfortos por serem cristãos. Irmãos que passavam lutas, provas, problemas, não por causa do cotidiano. Porque provações... Pastor, estou passando por um desemprego. O não crente também passa por desemprego. O não cristão também passa por desemprego. Agora, pastor, estou empregado, mas porque eu sou cristão e não compactuo com as questões do meu trabalho, estou passando perseguição. Opa! Aí a questão é bíblica. Ô, pastor... Passei por um abandono, meu cônjuge me abandonou. Existem pessoas não cristãs que o cônjuge também abandona. Mas pastor, meu cônjuge me abandonou porque falou ou Jesus ou eu. Opa! Aí tem a ver com a sua fé em Cristo. O texto está falando a respeito de lutas que quem era crente em Jesus Cristo passava. Não luta do cotidiano que todas as pessoas enfrentam, mas lutas específicas para quem confessava Jesus como Messias, como seu Senhor e Salvador. E os irmãos ficavam sem saber como responder, ficavam perplexos. E aí Paulo vai dizer, o que diremos? O que diremos então à vista destas coisas? Paulo provavelmente recebeu informações a respeito das lutas que os irmãos estavam passando. E Paulo, para responder, vai dizer, o que diremos à vista destas coisas? Que resposta daremos para a sociedade? Que resposta daremos para aqueles que estão nos afrontando por sermos cristãos? Aqueles que estão nos deixando, como Paulo vai relatar, nus. Imagina você ir num shopping, comprar uma roupa, e aí, a partir de agora, aqui no Shopping Iguatemi ou no Norte Shopping, quem é cristão não compra roupa. E a nossa marca aqui, a marca tal, não vende mais roupa para cristão. Vende mais não. Não. Se depender de mim, vocês vão ficar com frio. Mas por quê? Porque somos cristãos. Simplesmente por ser cristão. Irmãos, junto com o favor de Deus para as nossas vidas, que é a salvação, enquanto nesta terra estivermos, também junto com o pacote nós seremos provados para sermos aperfeiçoados, para amadurecermos no desenvolvimento da nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer, eu aprendi a crer e a padecer também. Eu aprendi a estar firme com Jesus, mas também a padecer por causa do Evangelho. Em Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo vai expressar um dos versículos mais bonitos da Bíblia, que eu acho. Não tenho minha vida por preciosa com quanto
Só uma coisa importante, que eu cumpra a carreira ou a vocação que me foi proposta. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que era ser perseguido, pelo caso do Evangelho, o que era padecer privações e provações por ser cristão, por dizer que Cristo era o Senhor da sua vida. Então, o que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus em Jeremias 1,19 vai dizer: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, assim diz o Senhor. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se eu estou do lado certo, que se eu estou com Jesus, tranquilo, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Pastor, estou passando perseguição porque eu sou cristão. Tudo coopera. Pastor, estou passando lutas terríveis porque eu decidi caminhar firme com Jesus. Eu decidi orar mais, eu decidi ler a Bíblia mais, eu decidi, participar mais das atividades da igreja. Eu decidi colocar minha fé publicamente para todos. Eu decidi confessar Jesus publicamente. Estou passando perseguição. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque pessoas que dizem assim: pastor, me tornei cristão, aceitei Jesus, nada mudou. Nada. Nunca tive um embate, nunca precisei me posicionar quanto a alguma questão no meu cotidiano, nem com os meus familiares não cristãos e nem no meu trabalho, onde tem pessoas não cristãos. Nada, não precisei me posicionar em nada, nunca. Cristianismo mamão com açúcar que eu vivo, pastor. É tão fácil assim mesmo ser cristão? Jesus falou que se perseguiram ele, imagina os seus discípulos. Perseguiram o Senhor. Imagina os servos dele. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Em quem eu estou seguro? Eu estou seguro de que Deus é por nós, então, quem será contra nós? Eu estou seguro de que eu fui reconciliado com Deus através de Cristo, e eu não sou mais inimigo de Deus, ou seja, não tem mais inimizade na minha vida com Deus. Então, Deus é comigo porque eu estou em Cristo, e não porque eu mereço? Passaremos lutas, passaremos provas, mas fica seguro, irmãos. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente. É suficiente. Estou sendo provado, moldado, transformado. Glória a Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A graça de recebermos bênçãos, mas a graça de padecermos por causa do nome de Jesus, de sermos perseguidos por sermos cristãos. Os discípulos se alegravam. Poxa, Deus viu em nós tamanha dignidade de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Que alegria! Que alegria! Jesus falou: quando perseguirem vocês, alegrem-se, fiquem jubilosos. Quando o Império Romano aprontar ciladas para a vida de vocês, festejem, digam glória a Deus. Façam como o saudoso irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando o crente está na prova e vem o atribulado, o enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado para tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos cantavam isso também, irmão. Dava glória a Deus na prova, irmãos. É testemunhado no livro Os Mártires de Sebá. 40 soldados romanos
40 soldados romanos que confessaram publicamente sua fé em Jesus. E por terem confessado publicamente sua fé em Jesus, foram colocados no lago frio à noite. Só podiam sair daquele lago frio se negassem Jesus. E aqueles 40 soldados não negavam Jesus. Aqueles 40 soldados cantavam: 40 soldados de Cristo. 40 bons soldados de Deus, suportando frio. Um deles desistiu. Um deles negou. Os 39 continuaram cantando. 40 soldados de Cristo. 40 soldados de Deus. Suportaremos o frio. Um dos soldados que estava vigiando eles ficou tão impressionado com o testemunho que tirou as roupas, entrou no lago frio, aceitou Jesus e confessou. A música mudou. 40 soldados de Deus, 40 soldados de Cristo, morreram de hipotermia, de frio, mas não negaram o seu Senhor. É isso que os cristãos em Roma passavam, irmãos. Os irmãos em Roma, os cristãos que moravam naquela cidade, passavam por perseguição a ponto da sua vida estar em risco de morte. Mas quem nascia de novo, literalmente, quem tinha realmente um encontro com Deus, sabia que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo era suficiente. Sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sabia que certamente tinham que passar por aquilo, que era necessário passar por provações. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 15, vai nos dizer algo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tito também vai dizer que a graça se manifestou salvífica a todos os homens. Ou seja, Jesus se entrega em favor de todos, mas nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. João vai dizer no seu evangelho que quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus como único e suficiente Salvador já está sujeito à ira de Deus. Mas João vai dizer que aqueles que creem, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. De viverem o evangelho em Cristo, de desfrutarem da presença de Deus, de pertencerem à família de Deus, de serem adotados por Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que com o coração eu creio e com os lábios confesso. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Eu preciso crer e confessar. Crer que Jesus morreu por causa dos meus pecados e confessar que Ele é o meu Salvador. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o meu reino, minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o convite ao Evangelho, o convite a essa boa notícia, é colocar Jesus como centro da nossa existência e suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Jesus é o amor de Deus revelado por todos, mas nem todos querem. Nem todos confessam, nem todos aceitam. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com Jesus vêm as bênçãos, mas também vêm as perseguições, irmãos. Que é isso, pastor? É bíblico, irmãos.
Quem quer viver piamente o evangelho padecerá perseguições. Passará sofrimentos, lutas, provas por causa do seu Senhor. Então, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e mais ele fará. A gente não prega o evangelho mamão com açúcar. O evangelho sem renúncia. Jesus falou: quem quer me seguir, tome a sua cruz. Negue a si mesmo. Então venha. A graça de Deus, o favor de Deus é uma entrega plena de Jesus por todos. Mas nós precisamos responder com fé. Quem crê, não perecerá. Quem não crê, já está condenado. Ah, mas o Império Romano estava condenando os cristãos ao Coliseu. O espetáculo de colocar os cristãos numa arena, e eles pensavam só negar. Se negar Jesus, você sai da arena e os leões não vão te devorar. Se você negar Jesus, essa luta passa. É só negar Jesus. Eles não negavam. Se eu não me engano, foi Policarpo. Tenho quase certeza. Foi colocado numa jaula. Um dos pais da igreja cristã, acho que foi Policarpo nesse caso. Ou foi Irineu, um ou outro, não lembro agora. Foi colocado numa jaula. E aí, nessa jaula, incendiaram a jaula. Para que ele morresse queimado vivo, por ser cristão. E aí falaram para ele, é bem simples, é só falar, abaixo o ateísmo. Porque esses cristãos são ateus. Eles dizem que o Deus deles veio em forma humana e ressuscitou. É só você negar o seu cristianismo. Ele não negou. Só que a história vai dizer que aquelas chamas também não mataram. Não mataram. A tal ponto que os soldados romanos precisaram vir e ferir ele com uma espada para que ele morresse. Porque ele não se queimava com aquelas chamas. Livro dos Mártires. As lutas por sermos cristãos, irmãos, elas fazem parte do cristianismo bíblico. As perseguições, as provações, os abandonos, as rejeições, faz parte de quem quer viver o evangelho piamente, viver profundamente a palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Os cristãos passavam luta de consciência, irmãos. Passavam crises, porque muitos deles eram rejeitados por sua família por serem cristãos. A história de Perpétua e Felicidade. Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma mulher cristã, que o pai a rejeitou por ela ser cristã. Que o pai falou, ou seu cristianismo, ou a nossa família. Nega esse Jesus. Nega Jesus. É tão simples. É só você negar Jesus. E aí a gente vai voltar ao nosso convívio como uma família feliz em Roma. Uma família feliz em Roma. É só você negar o seu Jesus, Perpétua. Perpétua pegou um copo d'água e disse, pai, tá vendo esse copo d'água, pai? O que esse copo d'água é? Ele falou, um copo d'água. Esse copo d'água tem como não ser um copo d'água, já que ele é um copo d'água? O pai falou, claro que não. Então, pai, eu sou cristã. Eu nasci de novo. Eu não tenho como não ser cristã, se eu sou cristã. Não tem como cristão não ser cristão, porque Cristo habita nele. Felicidade, uma das servas de Perpétua, confessou também Jesus, só que estava grávida, e o Império Romano não matava cristãs gestantes. Eles esperavam ela parir, né, para depois colocarem no Coliseu.
A criança nasceu, Perpétua entregou para um casal cristão adotar a criança, felicidade, melhor dizendo, e a felicidade ficou feliz, porque morreu por causa do nome de Jesus. Irmãos, quando eu leio a história dos cristãos martirizados, eu sinto vergonha do meu cristianismo. Eu sinto vergonha do meu cristianismo. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Que cristianismo é esse, Jesus? Às vezes, uma vez eu ouvi uma frase do pastor Josh McDowell, ele falou, a gente não tem firmeza bíblica, espiritual, cristã, nem para atravessar a rua. Se alguém falar, se você atravessar a rua, você vai ser morto por ser cristão. A pessoa não atravessa. Se acovarda. Os cristãos em Roma, irmãos, estavam passando muitas lutas. Passavam crises de consciência. Será que o meu cristianismo é profundo? Será que eu realmente nasci de novo? Será que Jesus realmente reina em mim a tal ponto da minha vida estar tão firme que se o Império Romano chegar na minha casa, eu não nego Jesus? Será? Será que eu estou tão convicto de que se Deus é por mim, quem será contra mim? Será que se eu tiver que enfrentar o Coliseu, os leões, ou se foi só uma canção bonita que a gente cantou? Ou se é uma canção bonita? É uma canção bonita. Poxa, que letra bonita. Que letra bonita. Ah, se o mar se agitar. Ou será que é tão profundo na minha vida a minha convicção de que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente? Posso passar qualquer situação, mas eu estou firme. Estou firme com Jesus. Estou firme. Ah, mas eu tenho tantas crises na minha vida. E quando eu estou em crise, o que é que eu lembro? Eu lembro o que a Bíblia me ensina através da vida de Salomão em Eclesiastes. Salomão viveu angústias, aflições, Salomão lutou com a vaidade, e ele dizia, tudo é vaidade. Ah, eu busquei resposta nas riquezas, e vi que é tudo fumaça. Busquei resposta na embriaguez, tudo fumaça, vaidade. Tudo é vaidade. E aí no final, em Eclesiastes 12, versículo de número 13, vai dizer, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. As angústias passam, mas eu ainda estou com uma crise tamanha. Eu não sei se Deus é por mim. Eu não sei nem se eu estou firme com Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20 a 22, João vai trabalhar crise de convicção de quem é o teu Deus. Ele vai dizer, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu vejo João trazendo o assunto final que Salomão trouxe. Salomão disse, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. João vai dizer, confie em Deus e guarde seus mandamentos. Mas eu tenho risco de ser preso pelo Império Romano. Teme a Deus, confie em Deus, guarde seus mandamentos. Ah, mas estão me pressionando no meu trabalho, na minha família. Estão dizendo que eu só quero saber de Jesus agora. Teme a Deus, confie em Deus, guarde seus mandamentos. Mas estão me acusando, mas a minha consciência diante de Deus está tranquila.
Porque eu temo a Deus, eu confio em Deus e eu guardo os mandamentos. Irmãos, quem teme, confia e guarda os mandamentos, está em paz. Está em paz com Deus. Que o árbitro do seu coração seja a paz de Cristo, irmãos. Que a opressão e as pressões para que você negue a Jesus sejam vencidas com os mandamentos do Senhor, com a confiança e o temor nele. Não foi vós que me escolhestes. Eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. 1 João 4,19 vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo número 3, vai dizer que nós fomos escolhidos, predestinados no amado, em Jesus. Nós só conseguimos viver o cristianismo bíblico, nós só conseguimos permanecer firmes porque ele nos escolheu. Porque ele nos amou primeiro. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te viu antes de você ser formado no ventre da sua mãe. No amado, em Jesus, nós somos amados por Deus, irmãos. Fica firme. Fica firme. Firme, constante e sempre abundante. Deus nos justifica. Deus nos justifica, irmãos. Os cristãos passavam lutas, irmãos, terríveis. O Estado, que era o Império Romano naquele contexto, botava pressão sobre os cristãos. As famílias judaicas e gentias acusavam os cristãos. Ah, vocês vão para a igreja para comer um corpo e beber vinho? Isso é coisa de doido. E na igreja, a relação é de irmãos. Somos irmãos em Cristo. Participamos da ceia do Senhor. Eles eram perseguidos por isso, irmãos. Porque as pessoas simplesmente eram contrárias às práticas cristãs. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, aqueles que em Cristo foram escolhidos, aqueles que entenderam que foram amados primeiro por Jesus, aqueles que entenderam que no amado, em Jesus, foram predestinados, foram eleitos. É Deus quem o justifica. Paulo vai iniciar o capítulo dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ah, mas o Império Romano me condenou à morte por ser cristão. Quem está em Cristo Jesus, como Jesus falou, o máximo que podem fazer com você é matarem o seu corpo. No máximo que podem fazer é isso. Mas Deus pode não somente matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, no sofrimento eterno. Então, entre temer os homens e temer a Deus, tema a Deus. Guarde seus mandamentos. Enfrente as consequências por ser cristão. Encare os desafios pelo cristianismo bíblico. Tenha certeza. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos, eles eram acusados, e acusados de atrapalharem a paz romana. Vocês estão atrapalhando a paz romana. A paz romana está sendo atrapalhada por vocês. Porque
Porque vocês estão se posicionando a paz romana, a falsa paz. Paulo vai dizer para os irmãos: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A paz que excede o entendimento, irmãos. Jesus falou: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é uma paz por ausência de confrontos e conflitos e circunstâncias difíceis. É uma paz de estar seguro em Deus através de Jesus Cristo. O amor de Deus revelado em Jesus é suficiente para o cristão. É suficiente para aquele que escolhe viver a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé em Cristo é certeza e convicção em Deus. Os irmãos enfrentavam a morte, irmãos, porque estavam convictos e firmes da graça, do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Não abriam mão desse amor. Ah, pastor, mas minha fé está tão desnutrida. Pastor, eu estou tão fraquinho, sabe? Igual aquele bichinho, estou fraco. Pastor, uma provaçãozinha de nada, eu já estou negando Jesus. Pastor, alguém espirrou, eu já me irritei, já estou falando que eu não quero mais saber de Jesus. E os irmãos enfrentavam a morte. Por que a minha fé está tão fraquinha? Está tão desnutrida? Está sem saúde? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra de Deus que nutre a nossa fé. É a palavra de Deus que é o alicerce firme para a gente suportar coisas insuportáveis. É a palavra de Deus que vai te ajudar a encarar o que for preciso ser encarado, por causa de Cristo, do Senhor Jesus. O amor dele é suficiente, e a fé sem obras é morta. Eu creio em Jesus, pastor. Eu sei que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Mas quando eu estou num ambiente não cristão e que as pessoas falam, todos os caminhos levam para Deus, eu me omito. Eu nem digo que sou cristão. Quando as pessoas dizem, os crentes acham que eles têm a cultura excelente da sociedade. Que só eles são os bonzinhos da sociedade. Que eles se acham bom demais, porque são crentes. Eu não vou nem dizer que eu sou crente, eu vou ficar quietinho. Irmãos, eu particularmente quando leio sobre escatologia bíblica, sobre o fim dos tempos, minha percepção e minha convicção é que vai de mal a pior, irmãos. Essa história de que vai melhorar, eu particularmente tenho dificuldade. A Bíblia diz que a iniquidade se aumentará. A Bíblia diz que se não fosse por causa dos eleitos, Jesus até abreviará. Será mais breve. Porque assim, as provações por sermos cristãos vão aumentar, irmãos. E se nós não estivermos firmes de que o amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente, tem um grande risco de nós negarmos Jesus. Precisamos estar firmes com Jesus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo, ele busca uma verdade do Salmo 110, versículo 1.
Salmo 110, versículo 1, o rei Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Em Marcos 16, 19, quando Jesus está ascendendo aos céus, partindo, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Em Atos 2, 32 a 35, também é falado a respeito disso. Sobre o intercessor daqueles que estão nele. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Em Hebreus 1,13, essa verdade bíblica também é retomada. E vai dizer: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés? O que significa isso, irmãos? Por que Paulo localiza e coloca assim esse versículo? Porque a gente acha que a nossa vida está sendo governada pelos governos da terra. Só que quando Paulo vai remeter isso ao governo de quem está à destra de Deus, Paulo está trabalhando na consciência, dizendo que quem está em Cristo é governado por Cristo. Ah, mas e agora Nero? Nero está colocando cristãos crucificados na cidade e queimando cristãos vivos. Mas a minha vida está governada por aquele que está à direita de Deus Pai. Somos governados por Cristo, irmãos. Cristo é o nosso intercessor. Cristo governa a vida dos salvos. O governo de Cristo na vida dos salvos faz com que os salvos consigam suportar os governos opressores dessa terra, irmãos. Os irmãos passaram por 10 governadores, 10 imperadores romanos extremamente cruéis, que massacravam os cristãos, que torturavam os cristãos, que colocavam os cristãos como um espetáculo. A morte dos cristãos é um espetáculo para Roma. Só que os irmãos tinham uma certeza bíblica: quem governa a minha vida não é Nero, não é nenhum dos governadores romanos. Quem governa a minha vida está à direita de Deus Pai. É Cristo. Cristo é suficiente para conduzir a história de quem está nele. Quem está nele, descansa nele. O amor de Cristo, irmãos, o amor de Deus revelado através de Cristo, é suficiente para nós. Não é fácil, e em momento algum acredito que será fácil nessa terra sermos cristãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a tribulação? Paulo falou no capítulo 5, no versículo 3, a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência, a experiência produz esperança. Tiago vai dizer no capítulo 1, a partir do versículo 2, tenha grande alegria, grande gozo quando passar por diversas tribulações ou provações. Se alegre. Se alegre. Será que a tribulação te separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo?
tribulação, angústia. Eu estou angustiado. Eu estou angustiado por quê? Porque embora eu, enquanto cristão aqui em Roma, eu estou vivo, mas o meu irmão vai amanhã ser apresentado no Coliseu Romano. Eu estou angustiado porque um dos meus vizinhos descobriu que eu sou cristão aqui em Roma e vai me denunciar para o Império Romano por ser cristão. Então eu estou angustiado. Filipenses 4:6, não estejais inquietos, aflitos, angustiados por coisa alguma. 1 Pedro 5:6, lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade, todas as vossas angústias. Será que a perseguição vai me separar do amor de Cristo? A fome. A fome. Irmãos que passavam necessidade por serem cristãos. Sabe o que Jesus falou? Tive fome. Tive fome. Senhor, quando o Senhor teve fome, Senhor? Senhor, quando que o Senhor teve fome, Senhor? Não estou entendendo. Senhor, a gente está caminhando com o Senhor aqui tanto tempo, aqui, ó, os discípulos. O Senhor multiplicou pão e peixe? Não, Senhor, a gente foi em várias casas aí, teve comida. Quando que o Senhor teve fome, Senhor? Quando um dos pequeninos, um daqueles que crê em mim, tem fome, eu sinto fome com eles. Quando que nós assistimos o Senhor? Quando vocês assistiram a um dos pequeninos. Quando um dos irmãos, por causa do Evangelho, passou fome, os irmãos supriram a fome. Quando um dos cristãos foi abandonado por sua família, ele foi acolhido pela família de Deus. Nudez, perigo, espada. Ou seja, a espada do Estado, irmãos. Paulo trabalha em Romanos que o Estado tem a espada. Vão vir leis contra o cristianismo, irmãos. A cada dia vai ficar mais difícil ser cristão. E se ficarmos apegados a qualquer coisa e não profundamente enraizados em Cristo, não suportaremos, irmãos. A espada. A espada que mata. Por sermos cristãos. Os irmãos em Roma enfrentavam a espada, irmãos. Enfrentavam a injustiça por estarem justificados em Deus, através de Jesus Cristo. Os irmãos enfrentavam perigo. Paulo relata o momento que ele teve que sair de uma cidade dentro de um cesto. Dentro de um cesto, irmãos. Paulo dentro de um cesto. Eu não sei o que passou na cabeça de Paulo dentro daquele cesto. Perigo de morte. Paulo saiu numa cidade dentro de um cesto. Quais os perigos que nós enfrentamos por ser cristãos? Pastor, não enfrentamos quase nada. E por não enfrentar quase nada, muitas vezes a gente vive um evangelho mamão com açúcar. Não ora a quantidade de vezes que deveríamos orar, ou pelo tempo devido que deveríamos orar. Não valorizamos tanto a leitura bíblica, porque temos acesso à palavra até por aplicativo. Mas e o contexto hoje em dia da janela 10x40, onde irmãos muitas vezes têm que revezar uma página da Bíblia semanalmente. Semanalmente. Mas nós temos a Bíblia e não lemos. Temos a palavra de Deus disponível e desmerecemos. Como está escrito: por amor de ti,
somos entregues à morte, continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo, mais uma vez, vai trazer um tema de uma profecia messiânica, de um salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, no salmo de número 44, no versículo 22, eles, inspirados por Deus, falaram a respeito dessa profecia messiânica, de que aqueles que decidirem e decidiriam, por Jesus, estariam entregues e sujeitos à morte por causa da sua fé. Salmo 44, versículo 22. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo, ele me lembra uma experiência pessoal, uma situação. Tem um pastor amigo meu, ele trabalha com esportes, Ele é capelão esportivo. Dentre os ministérios que ele tem, é um ministério, quando ele falou sobre esse ministério, a princípio eu tive que pedir para ele me explicar esse ministério, Ele foi missionário em Minas Gerais. E aí em Minas Gerais ele falou que tinha uma cidade que ele fazia missões e que tinha muita dificuldade de acessar as pessoas, E aí ele conheceu um grupo de capoeira, Tem ali as reservas que a gente tem quanto a essa prática, E ele desenvolveu um ministério chamado Capoeira para Cristo, E aí ele mudou as músicas, E aí era uma forma dele alcançar as pessoas ali. Quando ele falou isso para mim, eu falei, você vai ter que me explicar um pouquinho mais sobre isso aí, que eu tenho alguns pés atrás quanto a essa questão, Então ele usa o esporte no quesito da capoeira, com músicas. Uma das músicas que ele canta é Jesus o caminho para o céu. Não é Pedro, não é Maria. Ele começa a bater nos santos tudo da igreja católica, Aí ele fala que é Jesus o caminho para o céu. E aí uma vez a gente estava indo para Sepetiba, se eu não me engano, no carro dele. Estava ele e a esposa dele, estava eu e Fabi. Ele ia dar um treinamento de capelania esportiva e eu ia dar um treinamento de capelania aos enlutados. E aí a gente ia conversando ali sobre a violência no Rio de Janeiro, sobre as questões da nossa cidade. Aí, um momento, que a gente estava indo lá no caminho, o GPS falou assim: vire para a direita e entre na Rua do Matadouro. Foi unânime. Os 4 falaram para a esquerda. Não vamos para a Rua do Matadouro. Nem pensar. Os cristãos, irmãos, estavam sujeitos ao matadouro, como ovelhas do bom pastor, do supremo pastor, Jesus Cristo. Quem está em Jesus, irmãos, está sujeito aos enfrentamentos da vida. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Paulo retoma o ânimo e diz: em todas estas coisas, ou seja, em meio à perseguição, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio à fome, em meio à nudez, em meio ao perigo, em meio à espada, em meio a tudo isso, em meio a esse perigo de morte diária e constante, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente. Por meio de tudo que a gente passa. A resposta pastoral de Paulo não foi: Deus vai te dar vitória nessa luta, irmãos. Eu estou passando fome e necessidade porque aqui no contexto romano estão perseguindo a gente. Não, mas fica tranquilo que eu vou fazer uma oração forte. E Deus vai resolver. Não, Paulo vai dizer: o amor de Cristo. É o amor de Cristo que vai te sustentar. É o amor de Deus revelado em Jesus Cristo que faz com que você seja mais do que vencedor.
Ou seja, a nossa luta, a nossa milícia não é carnal, é espiritual, porque não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra principados e potestade. Então, quanto mais firme no amor de Deus, mais você vai conseguir suportar o que tiver que suportar e vencer o último inimigo, a morte. O último inimigo. O último inimigo, a morte. A morte. Jesus venceu. Nele nós vencemos. Por causa do amor dele, nós vencemos. E aí, irmãos, Paulo vai fechar dizendo: eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem minha vida, nem os anjos. O apóstolo Paulo vai dizer, ainda que venha um anjo do céu pregar um outro evangelho, ensinar que alguma outra coisa é suficiente. Paulo vai fazer isso com os Gálatas, porque estavam pregando aos Gálatas dizendo que o amor de Deus revelado em Jesus não era suficiente. Aí Paulo vai dizer, ainda que venha um anjo do céu, seja anátema. Paulo vai falar aos Colossenses, porque os Colossenses estavam fazendo culto dos anjos. Ou o anjo está passando com a bandeja. O culto não é para anjo. Não é dos anjos. O culto é para Deus, irmãos. O amor de Deus, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo é suficiente, irmãos. O que passa disso é anátema, é maldição. Paulo vai dizer, se vem no anjo do céu, as grandes seitas foram fundadas por revelação de anjos. Sabe como que fundou a seita dos Mormons? Um anjo veio falar com Joseph Smith. Aí hoje em dia você vai no YouTube e vira e mexe, está os Mormons lá. Venha para a nossa igreja, os missionários dos Mormons. Nós somos os missionários dos Mormons. Sabe quem foi que revelou essa seita? Um anjo. Aí Paulo vai dizer, ó, mesmo que venha um anjo aí, te dizer que alguma outra coisa é suficiente? Não, nem anjos, nem principados. Nem principados. Nem as coisas do presente, porque as pessoas ficam assim, eu só vou ficar firme com Deus se Deus fizer aquilo que eu quero hoje. Eu vou determinar. Pastor, eu vou determinar que Deus tem que fazer hoje. É no presente, é agora. Jesus, nem as coisas do presente me afastam do amor de Deus. Mesmo que no meu presente eu não tenha presente, não tenha nada. Eram os irmãos em Roma, irmãos. Nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Se Deus não fizer o que eu e você queremos, e aí? Nem as coisas do porvir, nem os outros imperadores que vão assumir Roma e que vão aumentar a perseguição, nem eles, nem os poderes, os poderosos dessa terra, nem eles, nem a altura, ou seja, os mistérios. Porque tinha muito isso em Roma, os cultos do mistério. Irmão, vamos para o culto do mistério? Não, irmão, vamos para o culto do mistério. Tem um culto do mistério em Roma, lá naquele beco de Roma, tem um culto do mistério. É profundo, irmãos, é mesmo. Lá tem Bíblia? Não, lá tem mistério. Tem mistério. Mistério e Bíblia. Não, Bíblia não, tem mistério. Tem revelação, revelamento. Vamos para o culto do mistério. Por quê? Porque lá tem profundidade. Bíblia não tem, porque Bíblia não é profundo. Que Bíblia? Estou cansado da Bíblia, pastor. Estou com comichão no ouvido. Fim dos tempos. Pastor, para que doutrina bíblica, pastor? Fala que Deus vai dar a vitória para encher a igreja. Não, pastor, vamos para o culto do mistério. Coisas misteriosas. Nem altura, nem profundidade. A simplicidade. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é que vai te sustentar. Não é culto de mistério. Não é culto de anjo. Não é culto de heresia aí que não tem Bíblia. Meu Deus, eu nem ia falar isso, Jesus. Tem gente que troca a Bíblia, irmãos, para revelação de homens. Porque o pastor fulano de tal revela o CPF, revela não sei o que. Irmão, se eu precisar revelar meu CPF, é no site da Receita Federal, irmãos. Resolvo rapidinho isso. Assim, me desculpe, mas é um
sabe, umas imaturidades. Mas sabe por quê? É porque está faltando Bíblia, irmãos. Paulo vai dizer, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que eu vou buscar? O mais importante para a minha vida. O amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Porque quando tudo faltar, quem vai me sustentar? O amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E a gente conclui com 1 João 5,4. Que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Cristo, e na fé em Cristo, somos mais do que vencedores. Porque através da fé em Cristo, nós somos ovelhas. Em Cristo somos ovelhas. Fora de Cristo, não somos ovelhas. E porque somos ovelhas em Cristo, João 10, 27 a 29, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Quem nos separará do amor de Cristo? As lutas, as provas, as perseguições, as rejeições. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? Quem é ovelha? O bom pastor não perde suas ovelhas. Quem é ovelha em Cristo pertence ao Senhor. Passa a luta, passa a prova, passa o que for por causa de Jesus, mas não larga. Não larga Jesus de jeito nenhum. Passa nudez, passa perigo, passa espada. É entregue como ovelha para o matadouro. Mas é ovelha. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Quem está em Cristo, irmãos, nova criatura é. Quem está em Cristo não se afasta do amor de Deus. Porque é ovelha. Se você está com crise sem saber se é ovelha ou não, a ovelha teme, confia e guarda os mandamentos. Ovelha guarda os mandamentos. Porque ele fala, minhas ovelhas ouvem. Ovelha de Cristo ouve a voz do Senhor como bom pastor. Não tem coração endurecido. Ao contrário, tem coração quebrantado. O que nos separará do amor de Cristo, irmãos? Nada nos separará do amor de Cristo. Os irmãos enfrentavam lutas terríveis, lutas complicadas. E Paulo vai dizer, irmãos, o amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente. Paulo, você não vai dizer que Deus vai me dar vitória? O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente. Paulo, você não vai dizer que essa luta vai passar? O amor de Deus revelado em Jesus Cristo é suficiente.